Olá, boa noite. Bem-vindos. As notícias começam hoje no Maié Maié, projeto habitacional indicado para acolher as famílias que, por questões de segurança, tiveram que deixar o edifício Lote 1 no Prenda. Um caso que até ao momento continua sem desfecho e as famílias recusam-se em avançar por alegada falta de condições. A nossa equipa voltou a mostrar como é o lugar indicado pela administração. É aqui, neste setor do projeto residencial Maié Maié, aonde mais de 40 famílias do prédio Lote 1 do bairro Prenda deverão ser realojadas. O projeto sempre recebeu recusa dos moradores que alegam não existir condições suficientes de moradia. Para alguns que já lá vivem, a grande preocupação prende-se com a falta de água e a concepção das casas construídas sem vigas. Só que o problema que temos aqui é a água. O projeto é novo, não tinha que ter essas falhas. Não, por ter essa falha, nós temos nossos direitos de reclamar. É uma preocupação para todos nós e visto que a gente vive com crianças, é um pouquinho complicado essa situação. O Estado, nesse caso, desse uma verificação ao projeto, a nossa também teve o mesmo problema, tivemos que ir atrás dos chineses, nesse caso, que é para vir verificar a situação. Apesar destas e outras dificuldades, há quem defenda que o projeto habitacional Maié Maié é um bom lugar para se viver. Aqui é tranquilo, pelo menos não temos muito de queixa. Tem a ver com delinquência, ainda está calmo o bairro. E algumas dificuldades, se calhar, é a mesma mobilidade, sair daqui para outras zonas da cidade, que se notarem, os transportes públicos ainda não entram para cá, então essa é a maior dificuldade. Por isso é que muitos têm que fazer sacrifício, sair mesmo, se calhar às 4, 5h30 para conseguirem chegar até o centro da cidade. Problemas relacionados ao saneamento básico também já inquietam a Comissão de Moradores local. As primeiras quadras foram mal concebidas, porque os quartos de banho foram muito mal posicionados. A água, é só uma semana a água já está cheia. Agora não temos aqui caminhões para evacuar a água. E as pessoas tiram com os baldes e tiram com as mãos, que é um atentado para a saúde pública. Temos evitado muitas contendas de vizinhança quando eles deitam a água atrás da residência dos outros. Os moradores do projeto habitacional Maié Maié vão, nos próximos tempos, contar com escolas construídas no âmbito do PIM e ainda uma esquadra de polícia, entre outros serviços sociais. A Rede Girassol sabe também que as famílias do prédio Lote 1 do Prenda, evacuadas a 22 de abril deste ano, por conta de vibrações sentidas na estrutura do edifício, continuam a residir em casas de parentes e vizinhos. Outros destaques na edição de terça-feira. Caso do alegado despedimento ilegal em Viana, reclamações de mais de 100 funcionários afastados sem o devido respeito à lei. Também a peregrinação a Moshima. Detalhes sobre a experiência que pela primeira vez juntou milhares de crianças. Investimento, interesse da África do Sul em apostar no mercado angolano com um pacote de 20 milhões de dólares. Momentos que marcaram a tomada de posse da juíza conselheira vice-presidente do Tribunal Supremo. O presidente cubano deixou hoje Luanda depois da visita marcada pela assinatura de acordos de reforço da cooperação entre os dois países. Série especial, segunda reportagem sobre o funcionamento da indústria no país. A proposta hoje é a produção de doces. Sempre. Outra vez, boa noite. Novos desenvolvimentos sobre o caso do suposto despedimento ilegal de funcionários de uma empresa privada em Viana. Falamos concretamente de mais de 100 pessoas que foram afastadas sem o devido respeito à lei e que clamam por uma intervenção de quem de direito. A caminho de 3 meses, desde o despedimento coletivo de vários funcionários da empresa CCE Vulgo Suave, no quilômetro 14 no município de Viana, por supostamente aderirem ao sindicato, os ex-trabalhadores afirmam que muitos não estão a ser indemnizados conforme a lei. No mês de abril começaram com os motoristas que já estão a caminho de 4 meses em casa. Vão fazer 5 o próximo mês e ainda assim eles também não recebem o básico nenhum. E eles estão a enfrentar muita dificuldade, têm renda para pagar, está a chegar o momento das escolas, têm que comprar o material para os filhos e não estão a conseguir. Não sei como é que vai ser o caso dos seus filhos que não estão a ser matriculados. Eles me chamaram que é para assinar um documento que eles nos deram e
outros começaram a negar. Esse documento, renúncia do sindicato, e viram que não estava até êxito. É assim que eles começaram a ameaçar e a despedir as pessoas que não estavam a aceitar a assinar o documento. Fui despedida no mês de julho, que eu estou em casa. Mas até assim não meteram a minha indemnização. A indemnização que eles estão a dar é muito pouco, eu já estou há 10 anos na empresa. Estou grávida. Mas mesmo assim me tiraram da empresa através de afiliar no sindicato. Não sei como vou matricular as crianças, porque não tenho dinheiro. Depois de cortar o dedo, né, eles pegaram e levaram-me para o hospital geral, porque disseram que eu não estava assegurado. E muitos de nós lá na empresa não estamos assegurados, não temos seguro de acidente nem de saúde. Então eles pegaram, levaram-me no hospital geral, pegaram, fizeram o tratamento. E ficou assim, na primeira semana eles deram-me a medicação, compraram alguns comprimidos que eu fui tomando. Depois de 2 semanas o comprimido terminou. E dali em diante eu custeei toda a medicação nos meus dinheiros. Passados mais de 2 meses, desde que foram despedidos mais de 80 funcionários aqui na empresa Suave, no município de Viana, o sindicato e a empresa voltaram a ter um encontro, mas sem sucesso. Nesse momento, eu já acertei com o executivo do sindicato, ou já acertamos depois de nos terem rejeitado. Em outras palavras, foi rejeitado, estão a fugir. Na próxima semana, vamos cumprir os 5 dias que a lei prevê da comunicação entidade empregador e as pessoas de trabalho, para reunirmos com os trabalhadores e tomarmos uma posição. A reunião foi remarcada pelo Gabinete de Recursos Humanos para a próxima semana. Nós estamos abertos. Vamos trabalhar com o sindicato. O sindicato pede às autoridades mais agilidade para a resolução deste problema. O meu último apelo vai para os órgãos do Estado, concretamente a Inspeção-Geral do Estado, o Ministério do Trabalho, o IGAI, na qual mandamos já o documento de denúncia, para ver se intervia nesse processo, de forma a encontrar uma solução pacífica para os trabalhadores. E a empresa CCE, localizada na estalagem, que pretende despedir mais de 300 funcionários, promete trabalhar com as instituições para esclarecer o caso. Foi claramente uma coincidência. Não existe da parte da empresa a intenção de despedimentos arbitrários ou abusivos. Existe sim um processo legal e que a empresa está a ser acompanhado pelo Estado, no caso a Inspeção-Geral do Trabalho, e temos estado a trabalhar cumprindo as diligências que a lei impõe. Contactado pela Rede Girassol, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garante que vai reunir com as partes na sexta-feira desta semana para a resolução do problema. Falamos agora de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. O Serviço de Investigação Criminal aposta na formação do efetivo em busca de melhores resultados. Angola continua engajada no melhoramento do Sistema Nacional de Prevenção, Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. O diretor da Unidade de Informação Financeira, Gilberto Moisés Capeça, disse que a nível do país decorre uma série de ações formativas e de sensibilização voltadas às práticas internacionalmente recomendadas. No entanto, também sabem que Angola está a ser avaliada desde 2021 e a sensibilização faz parte dos elementos que nós estamos a levar a cabo na implementação do nosso plano de ação, que consiste em melhorar o sistema. Estamos a fazer a sensibilização não só com o SIC, essa sensibilização tem sido feita com várias entidades e também a nível do país todo. Nós já andamos por quase 9 a 10 províncias. E alguns cidadãos entendem ser necessário reforçar as linhas de combate ao branqueamento de capitais por afetar consideravelmente a economia nacional. Essas políticas poderão ajudar assim o governo a arrecadar mais fundos, no caso, que as pessoas não comprem em terceiros, no caso, para situações que possam realmente não ser de fato ou de valor para a sociedade. Então o governo precisa prestar atenção nisso, precisa criar políticas que dão vigor, não é? E que proíbam realmente essas práticas. Há toda a necessidade daqui da nossa autoridade realmente vigiar mais, tomar mais medidas assim rigorosas para que isso não possa haver, porque não só isso afeta realmente a nossa economia, afeta a nossa vida social, afeta a Angola em geral, porque se nós temos
falta de tudo, no saneamento básico, a tudo, é por essa prática do branqueamento de capital. Os crimes derivados do branqueamento de capitais têm sido cometidos de forma desapercebida pela população. Ao prevenirmos e combatermos o branqueamento de capitais, também estamos a prevenir a corrupção, estamos a prevenir o tráfico de drogas, estamos a prevenir o peculato, entre outros crimes. O que eu deixo é que cada um de nós, onde esteja, tenha atenção a estas práticas. Muitas vezes nós estamos a praticar o branqueamento de capitais sem darmos por isso. Muitas vezes estamos até a financiar terrorismo sem darmos por isso. São pequenos atos que nós inocentemente vamos executando, mas que depois, quando formos ver no final do dia, nós estamos a contribuir para que essas más práticas se alastrem. Os efetivos do Serviço de Investigação Criminal beneficiaram hoje de uma ação formativa e palestra sobre a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. E o Banco Nacional de Angola retirou a licença de serviço a 3 instituições bancárias por irregularidades. Em causa está a violação de regras e regulamentos. No caso concreto, a inatividade contínua por um período superior a 6 meses. O Banco Nacional de Angola, com base na Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, revogou as licenças das seguintes instituições financeiras não bancárias: Mundefast Transfer, Sociedade Prestadora de Serviço de Pagamento; Daniela Machine de Transfer LDA, Sociedade Prestadora de Serviço de Pagamento; e Calmina Transfer, Sociedade Prestadora de Serviço de Pagamento. De acordo com a decisão do Comitê Executivo do BNA, essas empresas são agora consideradas dissolvidas. Além disso, a licença da Renaro, Casa de Câmbios LDA, para a realização de remessas de valores, também foi revogada devido à falta reiterada de relatórios obrigatórios. O Banco Nacional de Angola destaca que a revogação das licenças ressalta a ênfase na responsabilidade e transparência no ambiente financeiro, visando garantir a estabilidade e confiança no sistema. Indústria. Desafios e perspectivas. Nós esperamos atingir este ano ainda o volume de 1000 toneladas de plástico transformado. Nós estamos em altura realmente de os nossos produtos terem o mesmo acabamento que os produtos que são feitos lá fora. Oportunidades e obstáculos por superar na rota para o desenvolvimento. Começamos nas nossas matérias-primas, nas que são possíveis nacionalizar ou angolarizar. Em série. Girassol Jornal. E deixou hoje Luanda o presidente cubano, que esteve em visita de Estado de 3 dias ao nosso país. Antes de partir, Miguel Mário Dias-Canel Bermúdez esteve no Cazenga, onde foi edificada a histórica Escola Angola e Cuba. A Escola Angola e Cuba é uma das mais antigas do município do Cazenga. Foi erguida por técnicos cubanos no quadro da cooperação entre Angola e aquele país caribenho na década de 1970. Desde a sua fundação, já formou mais de 50 mil angolanos. Nesta terça-feira, a instituição recebeu a visita do presidente Miguel Dias-Canel Bermúdez. No rosto dos alunos era visível a felicidade por partilharem momentos com o presidente cubano. Foi uma emoção e tanta, foi maravilhoso, não esperávamos, mas correu tudo bem. Recebemos as saudações do presidente e também demos as nossas saudações a ele. Nunca esperei que isso fosse possível, mas felizmente foi. É uma relação, que já está há cerca de 40 anos a associação deles, e de lá para cá os laços da associação têm levado muito bom proveito, tanto para Cuba como para Angola. O estadista caribenho passou pelos diversos compartimentos da instituição e fez a entrega de livros visando o enriquecimento da biblioteca da escola. Porque uma escala presidencial cubana, a visita a Angola e Cuba, já se previa isso há muito tempo, no tempo do presidente Fidel Castro, Raul Castro. Mas, graças a Deus, nós recebemos hoje o terceiro presidente cubano a visitar Angola. E recebo também uma gama de livros para engrossar a nossa biblioteca. Então, é um prazer enorme, fim da minha carreira, receber este presidente que visita este município. É um momento histórico para o Cazenga, tendo em conta que o Cazenga tem a maior expressão da cooperação no domínio da educação do ponto de vista interno, com a edificação dessa grande escola que
foi criada em 1986 e por cá já passaram cerca de 50 mil estudantes. Para nós, isso assinala efetivamente a expressão genuína de uma verdadeira amizade entre os dois povos e que há de perdurar para sempre. Também dissemos ao presidente de Cuba que vamos continuar a preservar essa escola para manter essa chama viva na relação entre Angola e Cuba. Antigos estudantes angolanos nas terras do El Comandante Fidel Castro Ruz também se fizeram presentes na Escola Angola e Cuba, hoje apelidada de Colégio Público 3042. Ponto mais alto do reacender, do relançamento das relações Angola e Cuba, que são relações não só diplomáticas, nós chamamos de relações de sangue e de consanguinidade. Há princípios e valores que a sociedade precisa. Estamos a falar de princípios como a solidariedade, que é o amor ao próximo, assim como o voluntariado. O país ofereceu uma bolsa e fui lá estudar. Graças a Deus, hoje sou médica, estou formada e viva Cuba! Durante a visita, houve também espaço para recordar clássicos da música cubana interpretados pelo angolano Dom Caetano. Interpretei canções cubanas de sucesso dos anos 70. E foi que ganhei o abraço do presidente Canel, porque ele disse que eu canto como um camponês, né? Aquilo que um guarriro é o sertanejo no Brasil. Mamãe, eu quero saber de onde são os cantantes, que eu los tengo muy galán, eu los quero conhecer. Com sua trova fascinante, que me la quero aprender. E a passagem pela Escola Angola e Cuba antecedeu a despedida do chefe de Estado cubano, que voltou a passar pelo Palácio da Cidade Alta. E já no aeroporto, antes do embarque, o Ministério das Relações Exteriores voltou a destacar a importância e a necessidade de fortalecimento de relações entre Angola e Cuba. Foi com honras militares que se deu o aperto de mãos de despedida entre os presidentes João Lourenço e o presidente cubano Miguel Mário Díaz-Canel Bermúdez, que durante 3 dias esteve a realizar uma visita de Estado ao nosso país. Miguel Díaz-Canel fez-se acompanhar de uma delegação ministerial e em Luanda, entre outras atividades, manteve encontro com o presidente João Lourenço, onde passaram em revista a cooperação entre os dois países e, posteriormente, testemunharam a assinatura de 3 memorandos nos domínios da saúde, turismo e economia, marcando assim mais uma página na cooperação bilateral. Angola e Cuba partilham laços históricos de amizade, solidariedade e de irmandade. Com a visita ao nosso país do presidente cubano Miguel Mário Díaz-Canel Bermúdez, os dois Estados assumiram o compromisso de reforçarem as relações econômicas, que neste momento encontram-se meio adormecidas. O nível da cooperação econômica entre Angola e Cuba está abaixo do que nos é exigido pelos nossos povos. E o objetivo destas visitas oficiais e visitas de Estado, quer nossas a Cuba, quer das entidades cubanas a Angola, é precisamente o de corrigirmos esta situação. Ou seja, trabalharmos no sentido de colocarmos o nível de cooperação econômica entre os nossos dois países, pelo menos igual ao nível das relações de amizade entre os nossos dois povos. Mucha importancia a los acuerdos que hoy hemos firmado, a otros acuerdos que estamos trabajando de manera conjunta, todas las partes, y a la conclusión de la agenda económico bilateral para el periodo 2024-2026, que ya está en consulta entre la parte angolana e a parte cubana. No final da visita de Estado do presidente cubano a Angola, as delegações dos dois países fizeram o seguinte balanço. Nós podemos fazer, de uma maneira geral, um balanço positivo, tendo em conta que conseguimos cumprir na íntegra o programa que estava estipulado para esta visita, não é? Agora temos que arregaçar as mangas e meter mão à obra.
Se firmaron acuerdos importantes para continuar fortaleciendo nuestra cooperación en todos los terrenos y realmente tuvimos una experiencia muy bonita hoy en Kazenga, que visitamos la escuela Angola-Cuba, que es un símbolo de la solidaridad entre los dos países. O chefe de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deixou Angola com destino à República da Namíbia e depois para a África do Sul para participar na Cimeira dos BRICS, em que Angola estará presente. Posse no Palácio e recomendações. Em destaque. Ora, e a comunidade cubana residente reage com elogios à visita de Díaz-Canel a Angola. País onde sentem-se bem acolhidos e esperam que a amizade entre os Estados cresça ainda mais. Desde a independência nacional, em 1975, a relação entre Angola e Cuba tem sido marcada por colaborações significativas, especialmente no campo da educação e saúde. Para este professor cubano, residente em Angola há mais de 20 anos, a presença da comunidade cubana em solo angolano tem sido um elo importante na construção de uma nação mais equilibrada. Já há algum tempo, quando andava de moto, acabava de chegar a Angola. Um polícia de trânsito parou-me, pediu-me os documentos e a cópia do passaporte e disse: és estrangeiro. Mas no tempo da guerra nós éramos primos. Olhou para mim e disse: e continuamos sendo primos. Pode continuar a viagem. A reação do polícia expressou claramente a boa relação entre Angola e Cuba. Somos uma família que se criou nas trincheiras, na luta pela libertação de Angola. A Cuba e Angola são países irmãos e os dois povos têm a plena noção disso. Tanto é que quem vive já há algum tempo em Angola sente os frutos do tratamento especial. Um elemento importante na tradição africana, de forma geral, é manter a família unida. Portanto, os cubanos que vivem cá em Angola são parte da família. Muitos estão casados com angolanas ou angolanas casadas com cubanos. E os filhos são o quê? São cubanos e angolanos. Nasceram fruto dessa relação, desse vínculo e desse amor. Desse amor que não é de governos ou partidos políticos. É um amor entre povos. O médico cubano Lázaro Yorin está em Angola desde 1971, ou seja, são 52 anos dedicados à medicina em solo angolano. Uma história de irmandade que começou ainda antes da independência. Desde que vim aqui pela primeira vez, em 1971, como médico, onde na guerra não atendíamos só os combatentes, atendíamos também a população civil, que se encontrava nos campos. E aí o povo angolano foi ganhando cada vez mais confiança, não só no âmbito militar, mas também no âmbito profissional. Os profissionais cubanos veem com bons olhos a visita de 3 dias do presidente da República de Cuba ao nosso país, ressaltando o compromisso contínuo de ambas as nações em fortalecer a cooperação mútua. É um momento vital de relações internacionais. O mundo está a movimentar-se, mas as relações de amizade, de cooperação e de solidariedade têm que se cimentar. Por isso, creio que esta visita é oportuna. Por isso, agradecemos todos, tanto angolanos como cubanos, porque esta visita vai fortalecer os vínculos nos setores da educação e saúde pública, porque sabemos que muitos angolanos foram formados em Cuba, sendo uma das estratégias econômicas do país. Muita gente foram graduados em Cuba. Estamos a responder bem por esta visita, e não é pelo facto de vermos na televisão, é pelo que vejo aqui mesmo no centro de trabalho. Quando vim aqui pela manhã, ouvi comentários e expectativas sobre a visita que se via e ouvia com muito agrado e muito gosto. À medida que os laços entre Angola e Cuba continuam a se fortalecer, é evidente que a cooperação entre os dois países continuará a desempenhar um papel vital no avanço das áreas da saúde e educação, em prol do desenvolvimento de ambos os povos. Hoje, no Palácio Presidencial, o dia foi de posse.
O Presidente da República investiu nas suas funções a juíza conselheira vice-presidente do Tribunal Supremo. Com seu empossamento, Efigênia Mariquinha dos Santos Lima Clemente torna-se na primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente do Tribunal Supremo. Logo no início da cerimónia, que durou pouco mais de 15 minutos, a veneranda juíza jurou cumprir com zelo a sua nova missão. Desempenhar com toda a dedicação e responsabilidade as funções em que fico investida. Coube ao Presidente da República empossar a juíza que terá a missão de coadjuvar João Leonardo, juiz-presidente do Tribunal Supremo. João Lourenço referiu que a eleição da juíza é mais uma prova do empoderamento feminino nas instituições do Estado. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitá-la pela confiança que mereceu, quer do próprio Tribunal, quer do Presidente da República, para, a partir de hoje, passar a desempenhar tão importante cargo. E, ao mesmo tempo, portanto, fazer votos de muitos sucessos daqui para frente. É mais uma senhora a somar aos muitos casos, portanto, mais uma vez, votos de sucessos. Muito obrigado. A nova juíza vice-presidente do Tribunal Supremo, que acaba de ser empossada pelo Presidente da República, se compromete a trabalhar para levar confiança ao cidadão no domínio da justiça. E vou dedicar-me, empenhar-me, como é a minha característica, tanto na função de coadjuvante do Presidente do Tribunal Supremo, no sentido de melhorar a organização e funcionamento dos tribunais, e restaurar a confiança dos cidadãos, independentemente do sentido de voto. Agradecer o voto de confiança que eles depositaram em mim e pedir para que estejamos unidos no cumprimento da nossa função essencial, que é administrar a justiça em nome do povo. A juíza vice-presidente do Tribunal Supremo foi nomeada pelo Presidente da República, João Lourenço, na última sexta-feira, na sequência da eleição à candidatura ao cargo durante a recente sessão ordinária do plenário da Instância Judicial Superior da Jurisdição Comum. Efigênia Mariquinha dos Santos Lima Clemente foi a mais votada entre os 3 candidatos, tendo alcançado 8 votos contra 6 de Daniel Modesto Geraldes e apenas um conquistado por Maria Teresa Marçal André Batista Borges. Efigênia Clemente nasceu aos 26 de julho de 1956. É doutoranda em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa e pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Angola a partir desta sexta-feira, 25, e sábado, 26 de agosto, no quadro do reforço da cooperação bilateral e das ligações históricas existentes entre os dois países. Em Luanda, Lula da Silva terá uma reunião privada e outra ampliada com o homólogo João Lourenço no primeiro dia da visita. O chefe de Estado brasileiro também irá à Assembleia Nacional para participar num seminário onde vai falar sobre o projeto do Vale do Cunene e no evento empresarial que vai contar com a presença de cerca de 60 empresários brasileiros. Além disso, estão previstas assinaturas de atos e memorandos nas áreas da agricultura, processamento de dados, saúde e também educação. E seguimos a informar, na Assembleia Nacional começaram os debates na especialidade sobre a proposta de redução do IVA para 7% em produtos alimentares. O documento está a ser apreciado ponto a ponto antes de passar para a votação final. A sessão de hoje, o MPLA propôs que o imposto seja reduzido até 3%. Já a UNITA defende um IVA zero. O IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, poderá baixar até 3%. A proposta é dos deputados da Assembleia Nacional, que nesta terça-feira iniciaram a discussão na especialidade da proposta de lei que altera o Código do IVA. Os parlamentares divergem quanto à tributação de alguns produtos da cesta básica, mas concordam que a redução deste imposto poderá contribuir para a recuperação do poder de compra das famílias angolanas. É que esses produtos
que fazem parte da cesta básica ou de produtos alimentares de amplo consumo pudesse, na verdade, ser revisto um pouquinho mais para baixo, em vez de 7%, que ficasse entre 4% e 3%, e os outros, na verdade, podiam sim esses manter nos 7%. Há toda a necessidade de se rever para baixo, tanto esses produtos taxados a 7%, tendo em conta a realidade objetiva, a realidade atual do país. Temos o difícil papel, em primeiro lugar, como técnicos, mas sobretudo como políticos, de que temos que encontrar uma variante que nos permita trazer uma solução àqueles que efetivamente esperam de nós uma resposta. Nesta altura, os deputados apresentam duas propostas. A UNITA defende IVA zero e o MPLA redução para até 3%. O Executivo explica que a taxa de 7% representa o equilíbrio dos preços no mercado nacional. Por esta razão, propõe a manutenção da proposta que prevê reduzir o IVA em até 7%. O IVA a zero normalmente traz para o processo de definição de preço distorções que afetam, no fim do dia, aquilo que é a capacidade dos operadores econômicos fazerem com que os preços se mantenham, digamos, equilibrados e neutros para que depois pudéssemos então ter uma definição de preço que não afete o consumo final. A nossa defesa vai no sentido de, com esse preço de equilíbrio, tendo em conta o histórico que já contamos, mantê-lo nesse nível para garantir que então o IVA se mantenha como inicialmente previsto, um imposto neutro. Nós devemos considerar o facto de haver muita gente a passar mal em Angola e o facto também de haver uma elevada taxa de desemprego. Todos estes fatores devem concorrer para a necessidade de considerarmos um valor mais baixo para os bens de primeira necessidade. Como é que está o nosso nível de fiscalização para a implementação do IVA? Nós é que temos que encontrar mecanismos para mitigarmos as distorções. Porque é possível, sim senhora, termos uma diferenciação tendo em conta a nossa realidade, que não é desconhecida por ninguém. Por exemplo, se nós formos ver o leite neste momento, nós vamos encontrar 3 tipos de preço para o mesmo tipo de leite no mercado. E aí concordo com a deputada Navita Angolo quando dizia que é necessária a organização dos serviços que têm a ação de controlar o imposto, a arrecadação ou a implementação dos impostos. No fim da sessão, os deputados da primeira e quinta Comissão de Trabalho recomendaram ao Executivo que repense a sua proposta e avalie a possível redução do IVA de 14% para 4% ou até 3% para os produtos de primeira necessidade. Um novo grupo de empresários sul-africanos está interessado em investir em Angola. As garantias avançadas hoje aqui em Luanda apontam para um pacote de $20 milhões para saúde, agricultura e indústria têxtil. No esforço para fortalecer os laços comerciais e fomentar colaborações intercontinentais, a Agência de Turismo, Comércio e Promoção de Investimentos da cidade do Cabo uniu forças com a Apex para promover uma missão empresarial inovadora da África do Sul para Angola. Esta missão promete abrir portas de oportunidades de negócios e desenvolver conexões mutuamente benéficas entre empresas sul-africanas e angolanas, em setores-chave como agricultura, saúde, indústria têxtil e prestação de serviços, com valores a rondar os $20 milhões. For today's occasion, para essa ocasião em especial, trouxemos mais de 13 empresas. Para aqueles que querem fazer parceria com Angola, eles podem simplesmente contactar ou manter este contacto com os empresários sul-africanos. No momento temos $20 milhões norte-americanos e cremos que no futuro vamos a crescer esta média.
through this initiative. Da parte de Angola, defendeu-se que o ambiente de negócios é atrativo e esta é uma oportunidade para que empresários sul-africanos investam no país, além dos 7 projetos já existentes. A IPEX tem registrado no período 2018 a 2022 apenas 7 projetos de investimento de origem sul-africana e estes projetos estão orçados em 20,6 milhões de dólares. Entendemos nós que, sendo a África do Sul parte do bloco econômico aqui da SADC, nosso vizinho, que é bastante reduzido. E temos estado a trabalhar para que as trocas comerciais e de investimento entre os países da região aumentem significativamente. Por meio desta iniciativa, empresários sul-africanos têm possibilidade de firmarem parcerias estratégicas de negócios e garantir empregos. Nós temos empresas internacionalizadas cá e estão a fazer um bom trabalho, garantem uma empregabilidade de mais de 1.000 postos de trabalho a nível do agronegócio, indústria e serviços. Temos conosco 3 empresas sul-africanas em multissetores. A área de agricultura, turismo, manufaturação ou fabricação e os services. Para o representante da USAID, se Angola quiser atingir o mercado norte-americano, o primeiro passo seria atingir o mercado sul-africano. Para apoiar as empresas angolanas, primeiro passo, exportar seus bens do mercado sul-africano e depois chegar no mercado americano. A missão empresarial da África do Sul para Angola, organizada em conjunto pela Wesgro e a IPEX, promete ser um marco significativo na promoção de laços comerciais entre os dois países. Começaram hoje os debates na Cimeira dos BRIC, que acontece com a presença de Angola. A Cimeira tem lugar na África do Sul. É a 15ª reunião e a primeira das economias emergentes depois da pandemia da Covid-19. O BRICS serve como um mecanismo internacional e desde que as reuniões formais começaram em 2009, foram negociados tratados de comércio e cooperação entre os 5 países. O objetivo é aumentar o crescimento econômico e trazer essas nações emergentes para papéis de destaque global. O certame do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começou hoje em Joanesburgo. O foco principal é a abertura do bloco para novos membros e ampliar a influência política e econômica desses países. A chefe da diplomacia sul-africana, Naledi Pandor, defendeu que o BRICS deve enfrentar as atuais tensões geopolíticas, destacando as ameaças aos direitos humanos e a violação das leis internacionais. Na 15ª reunião do BRICS, 22 países são oficialmente candidatos a ingressar no grupo, como potências emergentes como a Turquia e a Indonésia, países em grave crise econômica como a Argentina ou regimes não democráticos, a exemplo do Irão, Arábia Saudita e Cuba. A China, que representa o maior peso econômico dentro do bloco de emergentes, vê a expansão do BRICS como uma forma de consolidar uma aliança antagônica às organizações lideradas pelos ocidentais, em especial o G7. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse que o país compartilha com os Estados Unidos da América a ansiedade relativamente à extensão mundial da China, reforçou as relações de cooperação com a administração Biden na área da defesa e exploração espacial. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende também a expansão do BRICS e acrescentou que o grupo não quer contrapor o G7 ou ao G20, nem aos Estados Unidos da América. O objetivo é organizar-se e criar um banco forte que seja maior que o FMI, mas que tenha outros critérios de emprestar dinheiro para outros países. A Rússia está representada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. No primeiro dia do certame, Pretória recebeu mais de 60 líderes do Sul global para o evento, incluindo o representante de Angola, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. O evento do BRICS vai até o dia 24 de agosto, na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul. Indústria. Dinâmica de produção de doces na Zona Económica Especial. Em destaque. Sobreviventes de naufrágio em Cabo Verde repatriados para o Senegal.
Acompanhe a seguir o resumo da atualidade internacional com o desenvolvimento da Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite a si que nos acompanha. O Senegal retirou hoje de Cabo Verde cerca de 40 cidadãos senegaleses sobreviventes de uma travessia na qual terão morrido perto de 60 pessoas. De acordo com as autoridades senegalesas, um cidadão ficou em Cabo Verde devido ao seu estado debilitado de saúde e os 7 corpos encontrados serão sepultados no arquipélago. Os sobreviventes foram levados para o Senegal por um voo militar e chegaram no final da tarde de hoje. Confira a seguir outras notas internacionais. A União Africana anunciou hoje a suspensão do Níger das suas instituições na sequência do golpe de Estado de 26 de julho e manifestou-se sobre a possível intervenção militar da CEDEAO no país. Através de um comunicado, a instituição africana informa que decidiu suspender imediatamente a participação da República do Níger de todas as atividades da União Africana e dos seus órgãos, bem como instituições, até a restauração efetiva da ordem constitucional. No mesmo comunicado, a União Africana afirma que tomou nota da decisão da CEDEAO de intervir no Níger e vai pedir à Comissão da Organização Pan-Africana para fazer a avaliação das implicações econômicas, sociais e de segurança. A CEDEAO reitera a preferência por uma via diplomática, mas mantém a ameaça de recorrer à força caso não seja restabelecida a ordem constitucional no Níger, numa altura em que a CEDEAO afirma também que o dia da intervenção já foi fixado. Na Grécia, 26 corpos foram encontrados pelos bombeiros numa área devastada por um grande incêndio florestal que atinge o país, segundo as autoridades locais. Os corpos foram encontrados em Alexandrópolis e a polícia grega ativou a equipa de identificação de vítimas de desastres do país para identificar os corpos. E hoje centenas de pessoas, incluindo bebês recém-nascidos, foram evacuados para um ferrebote devido ao alastramento de um incêndio e o início de 2 outros. O ferrebote foi transformado em hospital improvisado. No Paquistão, 4 das 7 crianças que ficaram presas num teleférico quando iam à escola hoje foram resgatadas. Além das crianças, um professor ficou igualmente preso no meio do transporte, depois que uma linha se rompeu. Entretanto, as autoridades locais afirmaram que 2 crianças estão estáveis. O teleférico ficou encalhado no meio de um barranco a cerca de 270 metros de altitude e estava pendurado por um único cabo, depois que o outro se rompeu, de acordo com as autoridades locais. Está contada a atualidade internacional. Kina e Simeão, boa continuação, boa noite. Boa noite, Janete. Obrigada pelas suas informações e contamos contigo amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Janete. E o dia hoje foi marcado pela primeira peregrinação infantil a Nossa Senhora da Mochima. O momento de reflexão juntou mais de 3.000 crianças de várias dioceses de Luanda. Cerca de 3.600 peregrinos participaram hoje da primeira peregrinação dedicada à criança. Ao presidir a celebração eucarística, o bispo da Diocese de Viena direcionou a sua homilia a todos os angolanos a cuidarem da criança. Honrar significa ajudar o outro, não ficar indiferente diante da dor, diante das dificuldades do outro. Muitas vezes, alguns meninos e algumas meninas, quando o papá ou a mamã manda, ele olha para trás, não encolhe os ombros. E muitos também dos mais velhos que têm os pais deles se esquecem que o 4º mandamento é para todos aqueles que têm pais, seja você grande ou você pequeno. Alguns fiéis que participaram desta peregrinação aqui no Santuário da Mamã Mochima pediram auxílio à Santa para aquelas crianças abusadas e acusadas de práticas de feitiçaria. Vindo aqui a peregrinação para as crianças, eu trago as minhas intenções e todas as minhas preces à mamã para que possa abençoar a minha família. E não só. O pedido que eu fiz à Santa Mamã Mochima é que todas as crianças consigam crescer num ambiente familiar cheio de amor, e aqueles pais que acusam os seus filhos de feitiçaria, vamos evitar isso, até porque são crianças, precisam do nosso apoio para que consigam crescer saudáveis espiritualmente, principalmente. Eu vou levar em casa que os pais devem amar os filhos devem amar os pais.
Foi muito satisfatório estar cá, porque pude aprender que, afinal de contas, nós como os pais temos que prestar atenção nos nossos filhos, educá-los a seguir e amar a Jesus. O evento, que tem como lema, com Maria, animemos e protejamos as crianças, faz parte do triênio da CIAST para com as crianças. As crianças, muitas delas que vivem situações difíceis, crianças que são violadas dentro da família, dentro da sociedade, nas escolas, enfim, crianças que passam por várias situações. É assim, até crianças que estão privadas da identidade, porque os seus pais não dão, muitos pais não dão identidade às crianças. Por isso quisemos organizar esta peregrinação com este lema para rezar pelas crianças, rezar por todos aqueles que têm a responsabilidade de cuidar das crianças em todos os aspectos da vida. Terminada a peregrinação de devoção mariana, a Polícia Nacional no local, que contou com mais de 90 efetivos, faz um balanço positivo. Tivemos que fazer um esforço titânico na orla fluvial, tendo em conta que muitas das crianças tiveram tendência de chegar até o rio, a terem contato com aquilo que é a natureza. Mas naquilo que foi o trabalho policial, não só o pessoal dos bombeiros, foi possível tancarmos tudo e nada de anormal aconteceu. E continua o nosso olhar ao funcionamento de algumas das principais unidades industriais do país. O convite a seguir é para a segunda reportagem da série. Trazemos hoje a dinâmica de funcionamento de uma fábrica de doces na Zona Económica Especial, responsável pela produção anual de mais de 600 mil toneladas. Veja a reportagem do Francisco Soares. Quando surge uma oportunidade, devemos agarrá-la com as duas mãos, ainda mais quando se trata de doce. Eu nunca tinha visto como é produzir um rebuçado, um sambapito, uma pastilha, não. E tudo aprender aqui na Kenya. A vista é aprazível. A sala e a infraestrutura completas acusam uma boa dose de requinte, mas é a montra quem nos rouba a atenção. Doces de sambapito, pastilha e rebuçados dos mais variados sabores e feitios, são eles o verdadeiro cartão de visita da casa, que é doce até no nome. A fábrica denominada Candy Factory Angola está instalada numa área de 24 mil metros quadrados, que tem uma produção anual de 6.600 toneladas de produtos, o que corresponde a perto de 40% do consumo nacional, resultante de um investimento avaliado em 15 milhões de dólares. Nós não temos capital público, somos uma empresa inteiramente privada e o risco é inteiramente nosso, mas de facto nós somos um filho do Prodesi. Oco é a marca das guloseimas de vários sabores produzidas pela Candy Factory Angola. A primeira fábrica de doces no país está equipada com tecnologia de última geração, fornecida por líderes do ramo na Alemanha, França e Países Baixos. E pela sua qualidade e sabor que estala na boca, a marca já exporta para Guiné-Bissau, Moçambique e Zâmbia. Hoje, felizmente, Angola já conta com mais de 7 indústrias de confeitaria. Mas nós somos a primeira a ter desenvolvido uma marca nacional, a Oco, para citá-la, que é uma marca que foi criada por angolanos, a pensar no mercado angolano, e que hoje tem esta ambição de crescer para a região, para crescer para o mundo e a começar pela região. A empresa já criou 90 postos de trabalho direto e pretende atingir os 350 nos próximos anos. E os jovens são os principais beneficiários. Muitos para eles é o primeiro emprego e eles têm a oportunidade de aprender mesmo trabalhando. O açúcar é o rei da casa. Sem ele não há doçura e sem doçura não há o produto final. Enquanto o açúcar é misturado, nós fizemos aqui na segunda secção a pesagem e o doseamento dos nossos sabores. Depois de fazer todo o processo de pesagem e mistura, o resultado final é de dar água na boca. A conservação e a embalagem
são do mais alto nível. O grande cuidado para a conservação do nosso produto para o rebuçado é o ar. A embalagem tem que estar bem selada, de modo com que o ar não passe, porque o ar vai lhe proteger, tanto faz da temperatura e tanto faz de qualquer pancada que ele tiver que apanhar. Sabendo que o produto vai para fora, é necessário ter cuidado de segurança e higiene. Com desenhos reluzentes e sorrisos à mistura, este lugar é de facto uma obra de arte. Quem trabalha aqui tem que ter um espírito jovem e alegre para combinar com os sabores, porque o que se pretende mesmo é espalhar a doçura a todos os cantos de Angola. É uma marca com um público infanto-juvenil, com ADN jovial, divertido, espontâneo, feito para alegrar o dia das nossas crianças, dos nossos jovens. A aquisição da maior parte da matéria-prima é feita cá no país, dando cada vez mais valor à produção local. Uma das estratégias da empresa é termos parcerias com produtores locais. Nós começamos nas nossas matérias-primas, nas que são possíveis nacionalizar ou angolanizar. Começamos primeiro pelas embalagens, pelos pacotes, as caixas já são compradas cá, agora estamos nos laminados, nos plásticos, e o objetivo é integrar a cadeia de produção e de fornecimento local. Segundo a direção da empresa, o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado foi um ator determinante para o arranque da fábrica, tendo permitido acelerar a implementação da indústria nacional através de um processo de privatização das unidades fabris da Zona Econômica Especial do Andapengo, onde está localizada, num processo transparente e competitivo. Não perca o potencial de Angola na produção de sacos de ráfia. Todos os produtos que a gente fabricava cá vinham do exterior, temos aqui no nosso país, isso é muito bom. É um enorme prazer contribuir de um modo direto com o desenvolvimento do país. Amanhã, às 19h45, no Girassol Jornal. Com esta segunda reportagem da série ficamos por aqui. Termina a edição de terça-feira de Girassol Jornal, a segunda da semana. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, mesma hora. Boa noite. Boa noite, passe bem, até amanhã.